Boa noite, meu querido, que a graça e que a paz do Senhor estejam conosco mais uma vez. Vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós temos meditado, refletido no livro de Efésios, a epístola de Paulo à igreja de Éfeso, epístola de prisão. Mas hoje eu gostaria de fazer uma meditação com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, em outro livro, em outro texto. Eu queria que você, se você tiver uma Bíblia e puder, enfim, anotar na Bíblia, fazer anotações, acompanhar a leitura, ou depois mesmo ir lá e verificar se aquilo que temos falado condiz com aquilo que está escrito, Isso é um exercício importante. Eu costumo dizer aqui na nossa igreja que o papel do pastor não é alienar pessoas, o papel do pastor não é simplesmente conduzir pessoas sem proporcionar que essas pessoas consigam discernir, ter a sua compreensão, fazer as suas reflexões e tomar as suas decisões. Nesse sentido, eu gosto de usar a ideia de o pastor como um facilitador para que pessoas compreendam a palavra de Deus e se aproximem mais de Deus. Eu não consigo vislumbrar ou pensar no ministério pastoral de uma outra forma, Evidentemente existem outras características, o cuidado, o aconselhamento, mas para mim os mais importantes é proporcionar que você, meu querido, que você, minha querida, tenha acesso à palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus e aplique a palavra de Deus na sua vida, nas suas questões, de uma forma muito prática. O texto que eu quero ler hoje é o texto de Naum, Profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O profeta Naum vai profetizar mais ou menos 7 séculos antes de Cristo. A profecia dele tem uma série de informações aqui que vamos conseguir historicamente, inclusive, conseguir datar com uma certa precisão e uma certa tranquilidade. Ele profetiza a queda do Império Assírio, um dos grandes impérios do contexto da Antiguidade. E um império terrível que dominou o mundo conhecido da sua época, mas que cometia atrocidades, matava pessoas de maneira terrível. E Deus fala que declara que aquele império iria terminar, ele seria invadido, e um profeta fala isso, que ele seria dominado e seria destruído. É muito interessante esse texto e os textos proféticos. Toda vez que se pensa em profecia, se pensa em vidência. Na verdade, muitos destes profetas eram homens que, orientados por Deus, faziam uma leitura do seu tempo, da sua realidade, do seu contexto e aplicavam essa leitura, a partir dessa percepção, desse diagnóstico, apontavam para algo que iria acontecer, sendo assim orientado pelo Senhor. Mas o que me chama a atenção nesse livro e nesse texto que nós lemos, primeira coisa, a ideia de um Deus que se insere na história, no espaço e no tempo. Não foi diferente com o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado que se inseriu na história. Deus não está alheio às circunstâncias que eu e você passamos. Deus não está alheio a nada que está acontecendo. Pelo contrário, Ele está intervindo na história. Por mais que não pareça, por mais que tenhamos a impressão que a coisa está abandonada, a coisa não está. Deus é um Deus amoroso, cuidadoso. É evidente que Ele não tem agido de forma plena e completa. Isso acontecerá
no contexto do retorno de Jesus, no contexto, o que nós chamamos na teologia de escatologia, né, o fim de todas as coisas, nos últimos tempos. Mas neste tempo, Deus está agindo, Deus está realizando o seu juízo parcial, porque o completo será só no final. E mais do que isso, Deus te ama e Deus me ama. Nada que acontece, né, como alguns pensam, está fora do controle dele. E aí, a palavra do profeta é: confie nesse Deus, se refugie nele, porque de fato ele é a nossa fortaleza, a nossa segurança. Todos aqueles que se refugiam no Senhor, que buscam o Senhor, que vão de encontro ao Senhor, receberão o auxílio e a ajuda de Deus. Que Deus te abençoe, que você se apegue a essa certeza de um Deus que controla a história, se insere na história, muda e age de forma poderosa na história, e que Ele espera que você e eu nos refugiemos nele. Corramos na sua direção. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmos 46, do 1 ao 3.